Boa tarde, turminha! A nossa aula de matemática vai começar. Abra seu livro na página 41. Agora, nesse capítulo sobre as estatísticas, nós vamos falar sobre tabelas e gráficos. E na página 41, nós vamos iniciar essa aula sobre tabelas. Então, preste atenção. Troca de ideias. O professor fez uma pesquisa com os alunos sobre a brincadeira preferida de cada um. O resultado dessa pesquisa foi apresentado de 3 maneiras diferentes. Nós vamos observar na página 41 2 maneiras que foram apresentadas. A primeira foi com um dos alunos que anotou em uma tabela o resultado da pesquisa. A gente percebe que nessa tabela, de um lado tem a brincadeira que foi escolhida, a amarelinha, bola, ciranda e estátua. E ao lado foi a quantidade de alunos que escolheu cada brincadeira. Então ele teve a amarelinha, 5 crianças escolheram, votaram nessa brincadeira. Na bola foram 6, na ciranda foram 7 e na estátua foram 2. E essa tabela foi feita por um dos alunos. Logo abaixo você vê uma outra tabela com as mesmas informações. Brincadeira de um lado, só que essa tabela de baixo foi feita pelo professor. E ele escreveu a amarelinha, a bola, a ciranda e a estátua, que foram as brincadeiras escolhidas para a votação. E ao lado ele representou a quantidade com os números. Então a gente percebe 2 diferenças. Na tabela feita pelos alunos acima, o aluno representou através de tracinhos a quantidade de alunos. E na tabela abaixo, o professor usou números, que também é uma forma de você fazer uma tabela. E o professor acrescentou um nome a essa pesquisa, como brincadeira preferida, que era o nome da pesquisa feita. Agora vamos para a página 42 para a gente ver a terceira forma que pode ser feita essa pesquisa. Página 42. O resultado dessa pesquisa também foi apresentado, só que agora por um gráfico de colunas. A gente observa o título da pesquisa, que é brincadeira preferida. Na vertical, a gente vê os números de 1 a 10, representando a quantidade de alunos. Na parte horizontal, a gente vê as opções de brincadeiras que foram colocadas, como amarelinha, bola, ciranda e estátua. E a gente percebe que foi feita a pesquisa através de colunas verdes. Essa coluna verde representa a quantidade de alunos que votou em cada brincadeira. Então, a gente pode ver lá abaixo as 2 linhas, 2 setinhas, né? A setinha amarela, que representa a quantidade de alunos que está na vertical em pé, e a linha verde, que está na horizontal, da cor que representa as brincadeiras escolhidas para a pesquisa. Então, a gente viu que podemos representar tabelas e gráficos de 3 formas. Podemos responder pesquisas de 3 formas. Através de uma tabela, que pode ser feito por tracinhos, bolinhas, números, ou também podemos fazer uma tabela utilizando colunas. Página 43. Aprender é divertido. Vamos construir um gráfico dos aniversariantes da turma. Para isso, nós iríamos precisar dos seguintes materiais: uma caixa de fósforo vazia, papel colorido e cola. Nós utilizaríamos esses materiais se nós estivéssemos nas nossas aulas presenciais, porque nós iríamos fazer um cartaz coletivo. Mas, como nós estamos no ensino à distância, nós vamos construir um gráfico com a tabela que a tia Jennifer colocou no seu bloco de atividades da semana. Naquela atividade, naquele bloco, você vai compor essa tabela e você vai precisar apenas de um lápis de cor. Então siga as orientações para a gente poder completar essa tabela. Esta é a tabela com o título Quando você faz aniversário, que vocês receberam juntamente com as atividades da semana. E diante da pesquisa que foi feita, foi obtido o seguinte resultado. No mês de janeiro, nós temos um aniversariante. Já no mês de fevereiro, nós temos 3 aniversariantes. No mês de março, ninguém faz aniversário, então vocês não vão pintar. Já no mês de abril, vocês vão pintar 3 quadradinhos, porque tivemos 3 aniversariantes. No mês de maio, nós tivemos 4. No mês de junho, 2. No mês de julho, 2 também. No mês de agosto, tivemos 6 aniversariantes. No mês de setembro, 4. No mês de outubro, 4. Novembro,
1. E dezembro, 5. Você deve pintar as quantidades de acordo com o que a tia Jenny falou. Página 44. Agora nós vamos responder de acordo com a tabela que nós fizemos agora. Letra A. Em que mês há mais aniversariantes? Você vai perceber que o mês de agosto é o mês que teve mais aniversariantes, que tiveram 6. Então você vai completar com o mês de agosto. Letra B. Em que mês a quantidade de aniversariantes é menor? O mês com o menor número de aniversariantes é o mês de março, que não teve nenhum aniversariante. Letra C. Quantos colegas fazem aniversário no mesmo mês que você? Agora, essa resposta ela é pessoal. Você vai observar o gráfico que nós construímos e você vai ver o mês do seu aniversário. E você vai contar quantos coleguinhas fazem aniversário com você nesse mês. Atividade número 1. Os professores das turmas do primeiro ano de uma escola fizeram uma pesquisa com os alunos sobre o tamanho do calçado que cada um usa. Observe o resultado da pesquisa na tabela a seguir. A gente observa a tabela com o nome Números dos calçados. Na primeira coluna, a gente tem o número do calçado, que é o número 29, 30, 31 e 32. E na coluna ao lado, a gente vê a quantidade de alunos que calçam esses números. Os alunos que calçam o número 29 são 6, que calçam 30 são 12 alunos, 31, 20, 32, 10. Agora nós vamos responder de acordo com essa tabela. Letra A. Essa tabela tem quantas colunas? A gente percebeu que essa tabela ela tem 2 colunas. Letra B. E quantas linhas? Se você contar ao lado, ela tem 1, 2, 3, 4, 5 linhas. A primeira linha com ao título número de calçado e quantidade de alunos e as 4 linhas abaixo com a quantidade, com os números seguidos explicando a quantidade de alunos que participaram. Então são 5 linhas. Letra C. Quantos alunos calçam o número 32? Observe lá na segunda coluna, onde tem a indicação da quantidade de alunos. Na quinta linha, você vê lá o número 32, ao lado aparece a quantidade de alunos que calçam esse número. Se você respondeu o 10, você acertou. Letra D. Qual o número de calçado mais usado pelos alunos? Qual foi a quantidade de alunos maior que você percebeu do número de calçado que aparece ao lado? Isso mesmo, é o número 31, sendo que 20 alunos calçam esse número. Letra E. Que número de calçado é menos usado? A gente vê que temos uma quantidade de 6 alunos que calçam o número 29. Então, você deve escrever o número 29 na letra I. Página 45, número 2. Esses mesmos professores também fizeram uma pesquisa sobre a quantidade de irmãos que cada aluno tem. Observe o resultado da pesquisa no gráfico de colunas. Agora nós vamos observar um gráfico representando através de colunas. Nós vimos na outra página uma tabela, agora nós vamos ver um gráfico de colunas. O título desse gráfico é quantidade de irmãos. E a gente observa que na vertical nós temos a quantidade de alunos, que foram 10. E na horizontal, a gente percebe a quantidade de irmãos. Na primeira coluna não tem irmãos, na segunda 1, na terceira 2 e na quarta 3. Letra A. Qual é o título desse gráfico? Você observa lá em cima que o título é quantidade de irmãos. Letra B. Quantos alunos não têm irmãos? Você vai contar a primeira coluna, vermelha. Quantos quadradinhos foram pintados? Isso mesmo, 3. Então, 3 alunos não têm irmãos. Letra C. Há alunos com mais de 3 irmãos? A gente observa que não. A quantidade da pesquisa foi até 3 irmãos. Então, não tem alunos com mais de 3 irmãos. Letra D. Qual a quantidade de irmãos que mais aparece? E aí, você pode observar nesse gráfico qual é a quantidade de irmãos que mais aparece? Quem não tem irmão, quem tem 1, 2 ou 3? Isso mesmo, que tem um irmão.
Letra E. O que a menor coluna representa? A gente observa que a coluna vermelha é a menor coluna e ela representa os alunos que não têm irmãos. Letra F. Agora é uma resposta pessoal. Você tem irmãos? Se você tiver, você vai colocar sim. Se você não tiver irmãos, você vai colocar que não. Se você tiver irmãos e respondeu sim, você vai colocar ao lado a quantidade de irmãos que você tem. Se é 1, 2, 3 ou mais. Na página 45, a gente percebeu a pesquisa quantidade de irmãos através de um gráfico. Agora, aqui na página 46, na letra G, nós vamos completar a tabela com as informações do gráfico. Só que agora nós vamos fazer em forma de tabela. É o mesmo jeito. Quantidade de irmãos. A gente vê que na primeira coluna nós temos as opções, as quantidades de irmãos. Primeiro, não tem irmão, 1, 2 e 3. Na segunda coluna, vocês vão completar com a quantidade de alunos. De acordo com aquele gráfico da página 45, 3 alunos não têm irmãos. 10 alunos têm apenas um irmão. 5 alunos têm 2 irmãos e 8, 3 irmãos. Então, você vai completar de acordo com o gráfico da página 45. Número 3. A nutricionista da cantina da escola fez uma pesquisa com as crianças do segundo ano sobre a fruta preferida de cada uma. O resultado da pesquisa está na tabela a seguir. O nome dessa pesquisa é Fruta Preferida. Em uma das colunas temos as frutas escolhidas para a pesquisa: maçã, banana, laranja, morango e abacaxi. E ao lado a quantidade de alunos que votaram em cada fruta. A maçã teve 12 alunos, banana 6, laranja 9, morango 6 e abacaxi 2. No gráfico a seguir, da página 47, você vai pintar os retângulos para representar o resultado dessa pesquisa. Aqui na página 47, nós temos o gráfico para completar de acordo com a pesquisa feita lá na página 46, com o título Fruta Preferida. A gente observa que a pesquisa foi feita entre 13 alunos e cada um escolheu a sua fruta. A maçã, ela teve 12 votos, 12 alunos escolheram maçã. Então, acima da palavra maçã, você vai pintar 12 quadradinhos. A banana, foram 6 alunos escolhidos, então você vai pintar 6 quadradinhos. A laranja, 9. Já o morango, 6. E o abacaxi, 2. Depois de você pintar, você pode usar lápis de cor de cores diferentes para representar cada cor de fruta. Você vai responder as perguntas abaixo. Letra A. Que fruta foi escolhida pelo maior número de crianças? A gente observa pelo gráfico que foi a maçã, a mais votada pelas crianças. Letra B. Que fruta foi escolhida pelo menor número de crianças? A gente pode notar mais uma vez lá no gráfico que o abacaxi, que só teve 2 votos, foi a fruta menos votada. Letra C. Quantas crianças preferem o abacaxi? Como a tia Jenny já falou, apenas 2 crianças votaram no abacaxi. Então, você vai colocar o número 2. Letra D. Há frutas que foram escolhidas pela mesma quantidade de crianças? Quais? Sim, a gente teve 2 frutas que teve a mesma quantidade de alunos que escolheram, que foi a banana e o morango. Então, você vai responder a primeira pergunta. Há frutas que foram escolhidas pela mesma quantidade de crianças? Sim. Quais foram essas frutas? Banana e morango. Letra E. Juntando a quantidade de crianças que preferem laranja com a quantidade de crianças que preferem abacaxi, quantas crianças são no total? Então, você percebe que na laranja teve 9 crianças que votaram. E no abacaxi, 2. Como o livro quer saber a quantidade no total, você precisa fazer uma adição. Então, você vai reproduzir uma sentença matemática, que é 9 mais 2. Realizando essa adição, qual é o resultado que a gente tem? Colocando o 2 na cabeça e o 9 na mão, a gente vai contar e vai chegar ao número 11. Então, no total, foram 11 crianças. Letra F. Há mais crianças que preferem a banana ou o abacaxi? Entre as duas frutas, banana e abacaxi, qual é a fruta que as crianças preferem? Isso mesmo, pelo gráfico, a fruta entre banana e abacaxi,
A fruta mais votada foi banana. Chegamos ao final da nossa aula. Eu espero que vocês tenham entendido tudo o que a tia explicou. Mas, se você tiver alguma dúvida, é só procurar a tia Jenny ou o tio Vini lá no grupo do WhatsApp e esclarecer a dúvida que você tem. Um beijo, faça tudo com bastante atenção e até a próxima aula. Tchau, tchau!